Capítulo 22. A chuva ainda não tinha chegado a Athens quando Claire atravessou o centro da cidade. Ventos fortes tomavam as ruas. Os alunos estavam protegidos por cachecóis e casacos enquanto almoçavam entre as aulas. A maioria corria para fugir da tempestade que viria. Todos eles viam a escuridão no horizonte, nuvens pesadas e escuras cobrindo Atlanta. Claire tinha ligado para Ellen para ver quanto tempo ela tinha. A mãe estava em algum ponto perto de Vinder, a cerca de 30 minutos de distância. Houve um acidente na 78 que lhe custará cerca de 10 minutos a mais. Felizmente, Ellen lhe contou assim que viu o acidente, então, quando Paul ligasse, ela poderia dizer exatamente porque o iPhone de Lydia tinha parado de se movimentar. Claire pegou a mesma estrada para Vatnsville que ela e Lydia tinham tomado no dia anterior. Ela quase perdeu a entrada na rua de Paul, dirigiu devagar, porque não tinha que se preocupar só com Michael e Harvey Falk. Cal Huckabee ainda era delegado. Ele tinha homens, mas não dava para saber de qual lado da lei estavam. Ele também tinha plena consciência do que acontecia na casa dos Fuller. Claire sabia que não deveria deixar o carro em um local exposto. Tirou Ford da estrada e se embrenhou entre as árvores. Os pneus protestavam no terreno incerto. Os retrovisores das laterais estavam dobrados para dentro. Ela ouvia o som de arranhões dos galhos na tinta. Entrou o máximo que conseguiu na mata, então saiu pela janela porque tinha ficado presa dentro do carro. Voltou para pegar o revólver. A arma parecia mais pesada. Mais mortal. Deixou a caixa de munição aberta em cima do carro. Pegou uma bala por vez e as inseriu no tambor da arma com cuidado. Por Júlia, disse ela com a primeira. Pelo papai. Pela mamãe. Por Lydia. Claire analisou a última bala na palma da mão. Era mais pesada, de latão brilhante com uma ponta preta ameaçadora que explodiria a carne quando entrasse em contato com ela. Por Paul, sussurrou ela com a voz rouca e desesperada. A última bala seria pelo marido, que tinha morrido muito tempo antes, para quando ele era um garoto e o pai o levou ao celeiro pela primeira vez. Para quando ele disse que tinha uma infância feliz. Para quando jurou, diante do juiz de paz, que a amaria e respeitaria pelo resto da vida. Para quando segurou a mão dela de modo tão convincente enquanto fingia morrer na viela. Não haveria mais fingimento dessa vez. Claire encaixou o tambor da arma. Testou a arma, segurando o cano na frente dela, curvando o dedo no gatilho. Praticou puxar a ponta com o polegar. O plano era espalhar gasolina ao redor da casa dos Fuller, só nos quartos, na varanda e embaixo do banheiro, porque ela apostava que Paul estava mantendo Lydia na garagem, e Claire queria se manter o mais distante que pudesse da irmã. Em seguida, acenderia o fogo. Paul sentiria o cheiro da fumaça ou ouviria o som das chamas. Ficaria aterrorizado, porque o fogo era a única coisa que o assustava de verdade. Assim que ele saísse correndo da casa, Claire estaria esperando com a arma na mão e atiraria 5 vezes, uma para cada um deles. Então, correria para dentro da casa e salvaria Lydia. O plano era arriscado e bem maluco. Claire sabia. Também sabia que estava brincando com fogo, mas não pensava em mais nada além de tirar Paul da casa, inesperadamente, com tempo suficiente para ela agir. E sabia que precisava acontecer depressa, porque não tinha certeza de que seria capaz de puxar o gatilho se tivesse tempo demais para pensar. Claire não era o marido. Não conseguia matar uma pessoa casualmente, ainda que essa pessoa tivesse acabado com tantas outras. Enfiou a arma no bolso da frente da calça jeans. O cano não era comprido, mas o cilindro encostou no osso de seu quadril. Ela o virou para o centro, perto do zíper, mas foi pior. Por fim, colocou a arma na parte inferior das costas. A calcinha grande que a mãe tinha comprado envolveu o cilindro. O cano se encaixou entre suas nádegas, o que causava um certo desconforto, mas os bolsos não eram fundos o bastante, e ela sabia que estaria perdida se Paul visse a arma. Abriu o porta-malas. Abriu o zíper da mochila e procurou pelo cobertor de emergência. O pacote do cobertor era pequeno,
mas quando ela desdobrou a peça, viu que era do tamanho de uma capa grande. Os palitos de fósforo à prova d'água estavam em cima das luzes de emergência, e tudo estava sobre um livro grosso. Os poemas completos de Percy Bysshe Shelley. Como ele diria, os poetas não eram os únicos legisladores não reconhecidos do mundo. Claire embrulhou as coisas com o cobertor. Abriu as 4 caixas de água. Sua camisa ainda estava úmida por ter corrido na chuva. Ainda assim, ela se molhou. Sentiu frio de imediato, mas fez questão de molhar cabeça, as costas e todas as partes do corpo. Despejou o resto da água nas pernas cobertas com a calça jeans. Pegou o cobertor e o galão de gasolina. A gasolina fazia barulho no recipiente grande de plástico conforme ela avançava pela floresta. Uma névoa permanente de chuva parecia estar presa sob a copa das árvores. Claire ouviu o ronco distante de um trovão, o que pareceu adequado, devido à tarefa que ela havia realizado. Olhou para a frente. O céu escurecia depressa, mas ela viu um Cadillac azul estacionado atrás de uma fileira de árvores. Claire colocou o galão de gasolina e o cobertor no chão. Pegou o revólver. Aproximou-se devagar do carro para o caso de Paul ou um de seus comparsas estar lá dentro. Vazio. Relaxou a mão que segurava o revólver e voltou a colocá-lo nas costas. Hábito. A sensação não foi tão ruim dessa vez. Pressionou a mão no capô do carro. O motor estava frio. Paul deveria estar na casa desde que Claire tinha partido. Por que iria a outro lugar? Ele tinha o delegado para protegê-lo. Ela pegou o cobertor e a gasolina e continuou caminhando em direção à casa. A mata era densa. Sentiu um momento de pânico, se perguntando se tinha saído do caminho, mas então viu o telhado verde da casa. Caminhou abaixada. As janelas ainda estavam cobertas pelas tábuas de madeira. Claire manteve-se abaixada mesmo assim, porque sabia que havia uma fresta na janela do quarto que mostrava o caminho, então deveria haver outras também. O quintal com a grama alta não tivera tempo de absorver a chuva lenta e fraca. Claire ouviu a grama seca estalar sob os pés. O balanço gemeu quando um vento forte soprou vindo de um campo aberto onde o celeiro de Amityville ficava. Claire se manteve longe. Usou os pés para amassar a grama alta e criar um espaço para o cobertor e os outros itens. Observou o fundo da casa. A tábua de madeira que ela e Lydia tinham tirado da porta da cozinha estava encostada na lateral. Elas a deixaram no chão mesmo. Claire acreditava que Paul tinha encostado a madeira ao lado da porta, com cuidado. Ele deveria ter arrumado o interior da casa também. Ou deixado os talheres espalhados no chão como um tipo de alarme, para saber se alguém tentasse entrar na casa. Claire estava mais preocupada em tirar Paul da casa do que em entrar nela. Ela se abaixou em direção ao galão de gasolina e tirou a tampa. Começou pelo lado esquerdo da pequena varanda de trás, perto da cozinha, derramando gasolina ao lado da madeira que cobria o exterior da casa. Claire trabalhou com cuidado para que a gasolina entrasse nas frestas entre as tábuas. Levantava o galão sempre que passava por uma janela, molhando a madeira o máximo que conseguia sem fazer muito barulho. Seu coração batia muito forte quando ela caminhou até a frente da casa, a ponto de temer que o barulho entregasse sua presença. Ficou olhando para a garagem. Tentou não pensar em Paul ali com Lydia. A porta de metal ainda estava protegida por fora. A trava estava no lugar. A sala dos assassinatos. Lydia estava trancada ali dentro. Claire se virou de novo. Em silêncio, voltou até metade do caminho, conferindo o que tinha feito perto das janelas. Quando terminou, tinha despejado bastante gasolina ao redor do lado esquerdo da casa, cobrindo a varanda da frente, os quartos e o banheiro. Só a cozinha e a garagem ficaram intactas. Passo 1. Completo. Claire voltou até o cobertor. Ajoelhou-se. Estava suando, mas as mãos estavam tão frias que ela mal sentia os dedos. Desculpou-se baixinho com a mãe, bibliotecária, quando rasgou os poemas de Shelley. Enrolou as páginas e fez uma vara comprida com elas. Tirou a tampa do galão de gasolina de novo.
Enfiou a haste de papel ali dentro, deixando cerca de 15 centímetros de papel exposto. Passo 2. Pronto. Havia 2 sinalizadores luminosos compridos que ela retirara da mochila. Claire manteve os 2 na mão ao caminhar até a parte da frente da casa. Parou na frente da sala de estar. A rua vazia estava atrás dela. No posto de gasolina, ela tinha lido as instruções para saber como acender os sinalizadores. Era como riscar um fósforo. Era preciso tirar a tampa de plástico e riscar o lado grosso em cima do artefato. Claire puxou a tampa. Olhou para a casa. Aquele era o momento. Podia parar naquele momento. Podia voltar ao carro. Podia telefonar para o FBI em Washington, D.C., a Central de Segurança. O Serviço Secreto. O Centro de Investigação da Geórgia. Quantas horas demorariam para chegar a casa? Quantas horas Paul teria sozinho com a irmã dela? Claire riscou a ponta do sinalizador. Deu um pulo para trás, porque não esperava que a reação seria tão imediata. Faíscas caíram a seus pés. O sinalizador emitiu um som como o de uma torneira sendo aberta toda de uma vez. Claire sentiu um tremor de pânico. Pensou que teria mais tempo, mas o fogo devorava os segundos. A gasolina tinha pegado. Chamas alaranjadas e vermelhas tomavam a lateral da casa. Ela soltou o sinalizador. Sentia o coração na garganta. Tinha que agir depressa. Estava acontecendo. Não tinha como voltar. Claire correu até a lateral da casa. Acendeu outro sinalizador e o jogou perto do quarto de casal. Ouviu-se um som forte, um sopro de vento quente, e as chamas subiram pelo caminho de gasolina nas tábuas que cobriram a janela. O calor era intenso, mas Claire tremia. Voltou correndo para onde estava e colocou o cobertor ao redor dos ombros. O material duro mal cobria a parte de cima do corpo. Olhou o céu. As nuvens se moviam depressa. A chuva deixará de ser uma garoa e caía em gotas pesadas. Claire não pensou na chuva. Olhou para a lateral da casa a fim de ter certeza de que o fogo estava pegando. A fumaça branca subia para o céu. Labaredas alaranjadas apareciam atrás da madeira. Passo 3. Em andamento. Claire pegou o galão de gasolina e caminhou em direção à varanda de trás. Parou a 3 metros, em alinhamento perfeito com os degraus. Colocou o galão no chão. Pegou o revólver. Segurou a arma na lateral do corpo, apontando o cano para o chão. Esperou. O vento mudou. A fumaça soprou em seu rosto. A cor tinha mudado de branco para preto. Claire não sabia o que isso significava. Lembrou-se de um programa de TV no qual a diferença de cor era um ponto importante do enredo, mas também se lembrou de uma matéria que dizia que a cor da fumaça variava dependendo do que estivesse queimando. Tinha alguma coisa queimando? Claire não via mais as labaredas. Só viu um pouco de fumaça preta ao redor da casa enquanto esperava Paul sair correndo e gritando. 1 minuto se passou. Mais um. Ela apertou o revólver. Controlou-se para não tossir. O vento soprou em direção ao caminho. Outro minuto. Mais um. Ela ouviu o sangue correr nos ouvidos enquanto o coração ameaçava sair do peito. Nada. Merda, e sussurrou. Onde estava o fogo? Não chovia o suficiente para molhar a grama, muito menos para apagar uma casa em chamas. Até mesmo o sinal luminoso estava falhando. Claire manteve a atenção voltada para a porta de trás e se movimentou alguns metros a fim de olhar a lateral da casa. A fumaça saía por baixo da madeira sem parar. Será que o fogo estava dentro das paredes? A madeira era velha e seca. O revestimento tinha mais de 60 anos. Claire tinha visto milhares de diagramas de paredes residenciais, a cobertura por fora, a madeira fina dando suporte, a camada grossa de isolamento entre as tábuas de madeira, o drywall. Havia pelo menos 15 centímetros de material entre os lados interno e externo da casa, e a maior parte era madeira, a maior parte banhada em gasolina.
Por que o fogo não tinha tomado a casa? O isolamento. Paul tinha trocado todas as janelas. Deve ter tirado o revestimento antigo das paredes e revestido-as com isolamento que retarda os danos causados pelo fogo, porque, independentemente do que Claire pensasse, Paul estava sempre 10 passos à frente. Merda, disse ela. E agora? O galão de gasolina. Ela o pegou. Ainda havia líquido ali. A vara de papel havia absorvido boa parte dele. Ela tinha só um plano B: acender a vara e jogar o galão no telhado. E depois? Ver o fogo não pegar? O objetivo de incendiar era fazer Paul sair correndo pela porta da frente. Se ele ouvisse algo no telhado, poderia sair pela frente e até pela garagem. Ou ignorar o barulho pensando ter sido um galho de árvore caído ou talvez nem ouvir, já que deveria estar ocupado fazendo o que estivesse fazendo com Lydia. Claire soltou o galão de gasolina. Abriu o telefone. Teclou os números e conseguiu o número de telefone da casa dos Fuller. Pressionou a tecla para fazer a ligação. Na casa, o telefone da cozinha começou a tocar. O som ainda parecia um picador de gelo em seu ouvido. Deixou o cano da arma roçar em sua perna enquanto ouvia os toques. 1, 2, 3. Aquela hora, no dia anterior, Claire estava sentada na varanda de trás como uma criança boazinha esperando Paul telefonar a cada 20 minutos para dizer se a irmã estava viva ou não. Paul atendeu o telefone no quinto toque. Alô? Sou eu. Ela falou baixo. Viu-o pela porta quebrada da cozinha. Ele estava de costas para ela. Tinha tirado a blusa vermelha. Viu os ombros dele marcando o tecido fino da camiseta. Por que está ligando para este número? Perguntou ele. Onde está Lydia? Estou me cansando de você perguntar sobre sua irmã. O vento tinha mudado de direção. A fumaça fazia seus olhos arderem. Viu os vídeos não editados. Paul não respondeu. Olhou para cima. Será que sentia o cheiro da fumaça? Eu sei, Paul. O que você acha que sabe? Ele tentou esticar o fio do telefone para olhar no corredor. Um feixe de luz chamou a atenção de Claire. Uma única chama passou pela cobertura do telhado do banheiro. Ela olhou para Paul. O telefone o mantinha preso na cozinha. Sei que você é o homem mascarado. De novo, ele não disse nada. Claire viu quando a chama fina engrossou. O teto escureceu. A madeira do revestimento ficou escura. Sei que você tem fotos de Johnny Jackson no pendrive. Sei que você quer a lista de clientes para dar continuidade aos negócios. Onde você está? O coração de Claire bateu forte de emoção quando ela viu o fogo subir pela tábua que cobria a janela do banheiro. Claire? Paul não estava falando ao telefone. Estava na varanda olhando para o telhado da casa. A fumaça saía sem parar. Ele não pareceu assustado. Parecia surpreso. O que você fez? Claire soltou o telefone. Ela ainda manteve o revólver ao lado do corpo. Paul olhou para a mão dela. Ele sabia que ela estava armada. Aquele era o momento de erguer a arma, apontar e atirar. Tinha que agir depressa. Deveria aproveitar. Tinha que estar pronta para puxar o gatilho antes que ele se movimentasse. Paul desceu os 3 degraus. Claire se lembrou de quando ele descia a escada em casa, o modo como sorria de manhã e dizia que ela estava linda, do beijo que ele dava em seu rosto, do costume que tinha de deixar bilhetes para ela no armário de remédios e das mensagens de texto engraçadas que ele mandava durante o dia. Você incendiou a casa? Indagou Paul. Parecia estar incrédulo e secretamente satisfeito, bem como ficou quando Claire ligou da delegacia para dizer que precisava de dinheiro para a fiança. Claire? Ela não conseguia se mexer. Aquele era seu marido. Aquele era Paul. Onde conseguiu isso? Ele olhava para a arma. De novo, pareceu mais surpreso do que preocupado. Claire? O plano. Ela não podia esquecer o plano.
O fogo estava se espalhando. Ela segurava o revólver. Precisava mirar. Apontar no rosto de Paul, puxar o gatilho. Puxar o gatilho. Puxar o gatilho. Lídia está bem, disse ele. Ele estava tão perto que ela sentia seu suor almiscarado. A barba estava cheia. Ele tinha tirado os óculos de aro grosso. Ela via o contorno do corpo dele por baixo da camiseta branca. Ela tinha beijado seu corpo. Tinha emaranhado os dedos nos pelos de seu peito. Ele olhou para a casa. Parece que está se espalhando depressa. Você morre de medo de fogo. Sim, quando está perto o suficiente para me machucar. Ele não disse o óbvio, que estava do lado de fora, que estava chovendo, que ele tinha muito espaço por onde correr para se manter seguro. Olhe, o fogo não vai ficar assim por muito tempo. Entregue o drive para mim, e vou embora, e você pode entrar e desamarrar Lídia. Ele abriu seu sorriso meigo e estranho que dizia que tudo estava certo. Vai ver que não a machuquei, Claire. Cumpri minha promessa. Sempre cumpro as promessas que faço a você. Claire observou-se tocar o rosto dele. A pele estava fria. A camiseta que ele usava era muito fina. Ele precisava de uma jaqueta. Ela disse. Pensei. Paul olhou nos olhos dela. O que você pensou? Pensei que tinha escolhido você. Claro que escolheu. Ele tocou o rosto dela. Nós dois nos escolhemos. Claire o beijou de verdade. Paul gemeu. Prendeu a respiração quando suas línguas se tocaram. As mãos dele tremeram no rosto dela. Ela sentia o coração dele batendo. Estava como sempre tinha sido, e assim ela soube que sempre tinha sido uma mentira. Claire apertou a arma. Apertou o gatilho. A explosão foi ouvida. O sangue espirrou no pescoço dela. Paul caiu no chão. Estava gritando. O som era terrível, aterrorizante. Ele levou a mão ao joelho, ou ao que tinha sobrado do joelho. O tiro tinha desintegrado o osso do joelho e estourado o tornozelo. Osso branco e fios do tendão e da cartilagem pendiam como pedaços sangrentos, como fios desencapados. Ela disse a Paul. Esta foi por mim. Claire enfiou a arma na parte de trás da calça. Pegou o cobertor e saiu correndo em direção à casa. Então, parou. O fogo tinha se espalhado pelo lado esquerdo da casa. As labaredas subiam pela parede da cozinha. As faíscas espirravam no teto. O vidro se quebrou devido ao calor intenso. O telefone tinha derretido. O piso de madeira estava preto. A fumaça pendia como algodão no ar. Labaredas alaranjadas e vermelhas encheram a sala e seguiram em direção ao corredor. Em direção à garagem. Era tarde demais. Ela não podia entrar. Tentar ajudar Lídia seria loucura. Ela morreria. As duas morreriam. Claire respirou fundo e entrou na casa.